Então você está dizendo que horóscopo esse que a gente lê, isso é balela. Esse é balela, esse do jornal, da internet, do UOL. É balela. Vai começar o FDP. Chegamos! Este é mais um FDP. O Fora de Propósito aqui na sua internet. Estamos no ar. Estamos no ar para quê? Para estragar a sua semana. A gente já começa a segunda-feira arregaçando, jogando você no limbo, mostrando que a segunda-feira pode piorar. Exatamente. É um motivo para você achar que realmente a segunda-feira é uma bosta. Exato. A gente vem só reforçar esta linda ideia. E hoje, Pedro, no programa de hoje, antes da gente pedir pro pessoal seguir a gente no Instagram, aquelas coisas de YouTube, essas frescuraiadas que tem que falar, Sim. porque senão os burros de lá não faz. Exato. Né? Hoje nós vamos decidir o futuro desse programa. Exatamente. Se a gente para... É que, lembra o Silvio Santos? Para ou continua? Para ou continua. É hoje que você aí desse lado vai ficar sabendo se semana que vem teremos programa ou não. Isso, e esse programa que não é um oferecimento de Mãe Zuleika. Traga o seu amor em 7 dias ou te faço um pix de volta. Aliás, daqui a pouco nós vamos saber se isso é verdade. Ou não. Se é um mito ou uma verdade, não é mesmo? Então, ó, segue a gente no Instagram, @FDPropósito. A todo momento aparece aqui na tela, tá bom? E tem também o nosso canal no YouTube. Apareceu! O nosso canal do YouTube é a mesma coisa, também. né? Olha, não custa nada você se inscrever, você ativar o sininho. Cara, não cai seu dedo, não tem cota. Você pode assinar quantos canais você quiser, inclusive o nosso, que você ajuda o nosso trabalho. Entendeu? A gente tá precisando dessa força aí, então faz favor, vai. Passa pra mais 3, 4, você passa corrente, gato fofo, você passa essas tranqueiras pros outros no WhatsApp, passa um vídeo do programa, dá uma força. Aquelas tias, eu tenho uma tia que me manda todo dia aqueles boa noite, que é umas flores. Brilhando, né? É meio um gifzinho assim, que fica os negócios. Coisa de tia véia. E aí bota boa noite, que sua noite seja abençoada, né? Ela só manda isso e pedido de dinheiro. E a maldição maior é que essa tia, ela é a que manda o boa noite, ela é a primeira pessoa a acordar também. Sim. Porque no outro dia, 5 horas da manhã, já tem um bom dia da véia. Um bom dia do girassol. Um bom dia com girassol. Exato. Aliás, eu queria saber o signo. Você sabe que eu não sei o signo dessa minha tia? Será que tem a ver com o signo isso? Será que tem a ver com o signo? Encher o saco dos outros. Mas tem signo que enche mais o saco que o outro, pelo menos as pessoas falam. Qual é o seu signo, Pedro? Eu sou escorpianjo. É? Ah, tá. E você? Eu sou peixes. Sensível, sonhador. Garoto piranha. Né? Não, me preocupo muito com os problemas dos outros. Nossa, tá preocupado que olha. Preocupado olha as rugas de preocupação dele. Num grau, né? Sei, tá bom. Bom, e pra isso, no programa de hoje, quem a gente traz aqui, hein, Pedro? Nossa. Ele tem que ler, né? Calma. Pô, eu ia ver se ela era astróloga, astronauta. Eu tava vendo tudo isso, porque eu não lembrava tudo. Pode abrir. Ela é astróloga, taróloga, sexóloga e tudo mais. E é a Virgínia Gaia. Virgínia Gaia. E Gaia acho que é um nome, né, Virgínia? É nome mesmo? Nome mesmo. Tá ali no RG, na certidão de nascimento, nome de família mesmo. Mas não tem um negócio de Gaia que é ligado à astrologia, não tem? Sim, é ligado. Assim, tem muito esotérico que usa o nome Gaia. É porque Gaia, na mitologia grega, era a própria Terra. E Gaia, o planeta, eles chamavam aqui, a gente vivia em Gaia, né? Terra, Gaia. E na mitologia grega, Gaia criou Urano, que é o deus do céu, para poder casar com ele. Ela cria espontaneamente o marido dela, né? Casa com ele. Pelo menos já fez no jeito que ela queria. E aí eles fazem ali um monte de filhos, que são todos os titãs. E ali, entre esses grandes gigantes, está Cronos, que é o deus do tempo. Então, como tem essa história de que a Terra cria o céu para poder casar com ele, e a partir disso criar o tempo, né, fazer nascer o tempo, então tem muito a ver com essa coisa esotérica e até com a ideia mesmo do que é a astrologia, que é
essencialmente a nossa relação com o tempo aqui na Terra. Você viu só, Pedro? E tem muito homem por aí que usa a Gaia. Que usa a Gaia também, mas aí eles usam por causa da mulher. A mulher que pôs, né? Nele não foi. Usar a Gaia é uma coisa... Ô, Pedro, já taca a primeira pergunta aí, Pedro. A primeira aí da ficha. Ah lá, Calma, a primeira é que a ficha tá na segunda. Calma, agora Virgínia, você viu que ele não seguiu a ordem sua, hein? Isso é uma característica de escorpião, que ele tá sempre avoado. Tudo aqui ele tem que ficar procurando. Eu acho que não é o lado avoado, é o lado de não querer simplesmente fazer o que você manda. Tá vendo? Olha lá. Imagina o que eu tenho que me submeter aqui. Você vai dar ordem para escorpião que adora controlar. Mas a primeira pergunta é muito simples. É assim, como uma estrela que está a bilhões de quilômetros da gente pode interferir na vida de Dona Clotilde, que mora em Pindamonhangaba? Eu adoro essas perguntas, que são perguntas bem assim... Vamos lá, primeira coisa. Não interfere, a gente não está dizendo em nenhum momento que a estrela lá está interferindo ou fazendo alguma coisa na sua vida. O planeta, a estrela, ele não faz nada para você e por você, ok? Nada. Aí você vai dizer, nossa, mas espera aí, como assim? Você não usa as estrelas, os planetas, você não fica falando de signo de planeta? Então, na verdade, a astrologia, ela nasce com a ideia de vamos medir o tempo, entender que existem ciclos na vida e que determinados marcos temporais, determinados ciclos têm a tendência de se repetir. Então pensa assim, o seu mapa, quando você nasceu, tinha o céu de determinado ponto, de determinada maneira. Você tinha os planetas em determinados pontos, tem ali uma geometria. E ali é a tendência de que esses padrões, eles tendem a se repetir ao longo do tempo. Então, para que serve a astrologia? Vamos medir o tempo e ver a melhor maneira de lidar com essa receita de bolo que você tem no momento do seu nascimento. Vamos fazer essa receita de bolo ser melhor? A gente conseguir conviver melhor com aquilo que vem como tendência natal pra gente? Então a gente está usando todos os planetas, as estrelas, como marcos temporais. É um relógio. A ideia é ponteiro de relógio. É mais ou menos assim. O ponteiro do relógio faz o tempo passar? Não. O ponteiro do relógio está só medindo o tempo, certo? É a mesma coisa, é ponteiro de relógio. Então eles não fazem dizer que o planeta faz alguma coisa pra você? Não, eles não fazem nada por você. Mas por exemplo, você entra no horóscopo, aí tá escrito assim: se você está... Vou dar um exemplo de uma pessoa que convive aqui com a gente. Se você está solteira, é uma ótima semana para encontrar um grande amor. Martinha já vem até com um decote maior para buscar. Então, existe essa influência? Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que entender, o horóscopo como a gente conhece hoje, esse horóscopo que a gente lê, você é do signo tal. Você sabia que assim, a astrologia ela começa mais ou menos 3.500 antes de Cristo, lá na antiga Suméria. Eu já sei, balela esse horóscopo é balela. Sabe quando que surge esse horóscopo? Em 1930, ele tem menos de 100 anos. Esse horóscopo, ele surge como um produto de mídia mesmo. Ele surge na era do rádio, gente. 100 anos? Tá, então vendo? Foi com a Zora e Onara que ele surgiu. Né? Foi ela mais já ou lá. Menos isso. Você sabia que eles tinha um sujeito que era meio que assim, um mago, um mágico, porque ele era mais mesmo um showman. Ele foi convidado para ir numa estação de rádio. O rádio era um veículo novo na época. E a ideia, ele tinha um número no show dele, e assim, gente, ele nem era astrólogo, tá? Ele se chamava Fakir Birman, que era o nome de um sujeito chamado Charles Fosses, um francês. E aí ele foi chamado para ir numa estação de rádio, e ele tinha um número no show dele, que ele tirava os nomes dos signos do zodíaco, e ele fazia uma profecia para cada um desses signos. E aí chamaram ele para ir na rádio para falar dos signos, o negócio bombou de um jeito gigante, que aí... um jornal parisiense também publicou uma crônica astrológica. Também vendeu muito. E aí, então, que o jornal Sunday Express tem a ideia de convidar um astrólogo para analisar um mapa astral da princesa Margaret, que estava recém-nascida. E aí, esse bombou. E aí eles tiveram a ideia de chamar o Naylor, que de fato era um astrólogo, para fazer um horóscopo. Dá pra gente fazer alguma coisa? Falar alguma coisinha para os signos, aí assim, vamos voltar de novo na história da geometria, que tudo gente, a astrologia é muito matemática, muita geometria, tá? Então,
Quando a gente fala, eu sou de Escorpião, eu sou pisciano, o que a gente está querendo dizer? Eu tenho o Sol, em determinado signo. Então, sou de Escorpião, eu tenho Sol no signo de Escorpião. O que é esse horóscopo que dá para fazer com uma técnica? Lá quem começou, o Fakir Birman, que foi a primeira vez na rádio, ele nem astrólogo era. É que deu certo como produto de mídia e aí buscou-se um astrólogo para fazer isso. O Naylor, então, ele cria esse conceito que é, a gente consegue fazer uma matemática muito, mas assim, muito superficial, muito básica, que é calcular a posição dos planetas de acordo com o Sol em determinado ponto do céu. Então, eu tenho o Sol Escorpião. Quando a gente vai analisar ali como é que está o céu para Escorpião naquele dia, eu vou olhar os ângulos que os planetas estão fazendo em relação ao Sol no signo de Escorpião. Aí dá pra gente colocar aquelas duas linhazinhas pra falar do signo solar. Mas assim, lembrando que a astrologia sempre é o mapa inteiro. Tem ascendente, tem Mercúrio, tem Vênus, tem Marte, tem tudo. Você tem o céu inteiro no teu mapa. Então você está dizendo que o horóscopo esse que a gente lê, isso é balela. Esse é balela esse do jornal, da internet, do UOL. É balela. Quando ele é feito com técnica, eu posso dizer assim, ele é um recado super geralzão. Ele é muito genérico. Dá até para hoje existem astrólogos, eu inclusive também escrevo horóscopo diariamente, escrevo no Isto É Horóscopo. E assim, a gente faz de fato com técnica, mas ainda assim é uma análise muito rasa. Assim, pensa que assim, é 1% do que uma análise feita por um astrólogo em cima do seu mapa astral, que aí tem o mapa natal, tem trânsito, tem progressão, um monte de nome difícil, para falar de um monte de cálculo que a gente faz. Essencialmente, vocês se lembram de uma materinha que a gente teve na escola chamada trigonometria? Eu faltei. Que a gente nunca usou pra nada, mas no seu caso você usa. A gente usa, tem que saber trigonometria. Ou seja, você aprende trigonometria na escola pra se um dia resolver ser astrólogo, você tem como... Aí, Virgínia, a pergunta que eu te faço é a seguinte, então, faz bem a pessoa, aquela pessoa que lê todo dia horóscopo, acorda, primeira coisa que faz ou recebe, já cadastrou na newsletter, recebe, faz bem isso pra pessoa? Olha... Vamos pensar o seguinte, se ela quer uma dica rápida pro dia, porque, gente, sempre o horóscopo é aquela coisa de 2, 3 linhas. Ela quer uma dica rápida, ela quer um serviço de autoajuda? Eu acho que sim. É uma forma, sabe o que eu acho legal, que é saudável? É uma forma da gente pensar um pouquinho na gente ao longo do dia, pensar um pouquinho que a gente tá aqui, num pequeno planetinha rochoso, num universo gigante, tentando entender o que a gente está fazendo aqui, que acho que todo mundo se pergunta o que a gente está fazendo aqui, né? Eu não estou fazendo porra nenhuma. Agora, eu não acredito em horóscopo, porque toda vez que o que eu já li de horóscopo me fala, se prepare, que neste próximo mês a sua situação financeira vai melhorar e muito. É o ano de peixes. Você tá vendo que ele tá bravo porque ele não consegue ficar rico, né? Exato. Aí ele bota a culpa no céu. É um jeito de culpar os astros. Nem no céu, acho que é no inferno mesmo. O horóscopo vem de baixo. Horóscopo infernal. É mapa infernal, meu caso, não é astral. Tem esse negócio de lua não sei aonde, porque o sol não sei aonde, lua não sei aonde. Aí dizem que, por exemplo, depois de umidade é o ascendente que manda, isso não é? Total, é tudo também história. Assim, a gente tem sempre todos os planetas no mapa. Então, assim, tem o Sol, a Lua, de fato, você vai ter a Lua em outro signo, pode ser no mesmo também, vai ver a posição. Se você nasceu numa Lua nova, você vai ter Sol e Lua no mesmo signo. Se você nasceu numa Lua cheia, a gente tem o Sol oposto à Lua, então você vai ter a Lua no signo oposto onde está até o Sol. E se é mais ou menos, pra você entender mais ou menos a coisa toda. Mas tem tudo, tem Mercúrio, tem Vênus. O ascendente, o que é o ascendente? O que manda? Pensa no seguinte, o Sol no mapa, ele vai mudar, porque assim, a gente vai ter a referência a partir da Terra, certo? O Sol, a gente olhando a partir da Terra, ele vai passando, ele vai mudando em relação ao fundo de estrelas. Então, o nosso Sol, ele vai mudar de acordo com o movimento de translação. Aí a gente rodando em volta do Sol, tendo a perspectiva da Terra, a gente vai ver o Sol como se estivesse rodando em volta da gente, certo? O ascendente, ele vai estar relacionado ao movimento de rotação da Terra. Por quê? A gente vai ver as estrelas, os planetas, todo dia ascendendo ao leste e se pondo no oeste. Por isso que é signo ascendente. É o signo que estava nascendo ao leste no momento do nascimento. Você viu? Isso é uma informação. É uma aula de astrologia aqui no Fora. Tá vendo? E vale, por exemplo, assim, eu li meu horóscopo hoje no UOL.
achei uma merda. Aí eu vou pro Terra, Vai na Virgínia Gaia. Também não gostei. Aí eu vou no seu da Isto É e falo, bom, esse aqui eu gostei, vou levar esse aqui comigo. Eu posso fazer isso? Pode. Olha, tem uma coisa que é até uma dica legal. Se você sabe o teu signo ascendente, vale a pena você ler a previsão, digamos, a dica. Eu nem falo de previsão, porque é uma coisa Eu faço com técnica, conheço outros astrólogos que fazem com técnica, tem muita gente aí que não faz nada técnico no horóscopo. Né, Pedro? Mas para quem faz, vale a pena você ler para o seu signo solar e ler também para o teu signo ascendente. Se você sabe, fica aí a dica de quem está assistindo, se você sabe o seu ascendente, fica essa dica. Lê o horóscopo para o seu signo solar e também para o seu ascendente. O que você vai viver é um mix ali dos dois. Eu vou confessar aqui então, já que você jogou a merda no ventilador. Eu já fui muito peixes com touro, hoje deu uma mudada. Eu vou confessar. Ai, não tem essa história de que muda depois dos 30 anos, não, gente. O meu ascendente eu já tive muito ascendente em touro, agora mudou. Agora eu tô tranquilo. Eu tinha um jornal impresso e a gente colocava o horóscopo. Vagabundo fazia. Às vezes, a tia que fazia o horóscopo não mandava tempo de fechar a edição. Aí o que eu fazia? Eu pegava uma edição antiga do jornal e aí eu punha o que estava em Sagitário para Touro, o que estava em Touro para Áries, o que estava em Áries para Virgem. Então eu peço desculpas pra dona, se você pra dona Maria, que naquela semana achou que a semana ia ser fechou a lojinha de bolo. Me perdoe por ter feito isso com a senhora. Não foi sempre, foram algumas vezes. Olha que que isso maldade, aconteceu. você vê. Mas a intenção por trás era boa, era justamente dar essa esperança para quem estava lendo. Acaba tendo uma dica assim, como uma dica rápida, gente, é interessante. Mas aí, útil. E por que um astrólogo é tudo... Se é o mesmo signo, Virgínia, por que se você lê em vários veículos diferentes, é um diferente do outro? Se é o mesmo signo, assim, não devia falar a mesma coisa todo mundo? Bom, primeiro vamos falar daqueles que seguem uma técnica, porque tem gente que, assim, a astrologia ela foi tão banalizada que tem realmente gente que inventa, pega a coisa, tem essa lenda toda, que eu sempre ouvi dizer que é uma lenda urbana, eu praticamente não conheci ninguém, mas assim, tipo, o estagiário que fazia lá, inventava. Porque hoje, como a astrologia ela foi muito banalizada, tem muita gente, nem todo mundo segue técnica, mas eu tenho colegas que são também astrólogos, que escrevem também para alguns veículos, e eles realmente usam essa técnicazinha. Primeira coisa, lembra que ela é muito superficial, ela é tipo 1% do que é a astrologia. Então pensa que de toda a análise a gente vai pescar ali um pouquinho, e é uma coisa de um parágrafo. Então, dá para cada um pescar uma coisa diferente. E tem uma outra coisa também, e isso é um negócio que é percebido mesmo quando você vê o mapa inteiro. E olha, é interessante que você pega a história da astrologia. A astrologia, ela aponta tendências, ela não é taxativa e determinista. Ela vai mostrar para você possibilidades e caminhos. Assim, ela não vai ser taxativa assim, vai acontecer isso. Existe uma possibilidade de que algo aconteça, justamente porque a ideia da astrologia lá, vamos pensar lá, quando começa 3.500 a.C., é do tipo, poxa, vamos fazer um planejamento melhor na sua vida? Como que você pode aproveitar melhor oportunidades e lidar com desafios? Porque a gente também vai ter aspecto feio, momento difícil. Às vezes, gente, o que é mais legal ainda da astrologia, que é isso lá, quando nasce a astrologia, são essas análises que a gente faz de contexto, por exemplo, do mundo, em contexto internacional, momentos de crise, momentos difíceis. A gente consegue fazer essa análise super profunda, entendeu? Por isso que, assim, hoje a gente vai ver, falar, nossa, mas esse negócio é tão superficial. A astrologia ela não é, e ela não nasce com essa ideia do tipo, vamos pegar, transformar, dividir a humanidade em 12avos. O mundo tem 8 bilhões de pessoas, gente. Você acha que dá para pegar 8 bilhões de pessoas, dividir por 12? Vai dar um monte de gente. E essa história que tem mais um signo, tem 13 signos também que falam... É uma grande confusão entre signo e constelação, que nunca foi a mesma coisa. Signos e constelações são conceitos completamente diferentes. Tanto que as constelações e as estrelas das constelações também são utilizadas na astrologia, deixaram de ser utilizadas pela maior parte dos astrólogos. Acho que hoje todo mundo que se diz astrólogo tem, sei lá, uns 2, 3% que usam as estrelas. Mas signo e constelação não são a mesma coisa, né? Eu uso também as constelações. Vamos pensar no seguinte, de fato, o que é o zodíaco? A gente tem o Sol passando em relação, ele vai se movimentar em relação ao fundo de estrelas. Nesse fundo de estrelas, você tem hoje
e isso sempre teve, existem 13 constelações. Você tem ali a constelação de Serpentário, né, chamado de Ophiuchus, que é uma constelação bem antiga, já estava lá na época dos gregos, já estava até anterior aos gregos, né, porque os gregos vão também pegar muitas das constelações aí do pessoal lá da Mesopotâmia, os persas, os caldeus, muitas das constelações já vêm historicamente. Quando você olha o Sol em relação às constelações, de fato, ele passa em mais do que 12 constelações. Se você olhar hoje até, tem dias em que o Sol muitas vezes está passando ali até perto de Cetus, por exemplo, que é uma outra constelação que também já está ali próximo do caminho do que a gente chama de eclíptica, que é o caminho aparente do Sol e onde passam também os outros planetas, tá, gente? Que eles estão mais ou menos no mesmo plano, né? No sistema solar. O que são os signos? Os signos, eles vêm da ideia de que a gente tem as estações do ano. E o que vai definir, vocês vão lembrar ele provavelmente da aula de geografia na escola. Você se lembra do solstícios e equinócios? Equinócio, acho que era um menino que estudava comigo, mas foi na 6ª série. A Terra, gente, ela tem um eixinho inclinado em relação ao Sol. Conforme ela vai rodando em volta do Sol, essa inclinação desse eixo vai dando ali as estações do ano. Por isso que a gente aqui, né, a gente vive o verão, enquanto o hemisfério norte está vivendo o inverno. A gente tem essa coisa, né, que fica trocada as estações. A ideia dos signos surgiu de que, como a gente tem 4 estações do ano e os marcos, o que faz a gente mudar de estação, são esses fenômenos chamados solstícios e equinócios. Então, pegou-se o ponto onde acontecem solstícios e equinócios, dividiu-se o céu em 4 partes, que a gente chama de, nome bonito, gente, os quadrantes. Cada estação é um quadrante. Então, como a gente tem cada estação, a gente tem o início da estação, o meio da estação, que é o ápice dela, e o final da estação, quando a gente já está numa transição para o próximo. Aí a gente tem 4, com início, meio e fim, 4 vezes 3? 12. Então, a gente dividiu ali, vamos lembrar da trigonometria, os 360 graus do círculo das estações do ano em 12 partes iguais de 30 graus. E aí, por que 12? Porque a gente precisa, a ideia é medir estações do ano. E aí, pegou-se emprestado os nomes das constelações que eram ali mais preponderantes para batizar os signos. Mas se você for olhar dentro de um espaço de um signo, desses 30 graus, você já tem estrela de várias constelações, não só de uma. E as constelações, inclusive, têm tamanhos diferentes. Se você olhar para o céu, por exemplo, você vai ver que a constelação de Escorpião, ela é enorme. A constelação de Áries, ela é piquititica. A Libra, piquititica. É mesmo? Uma bosta. Libra é uma bosta. Libra, Áries é uma bosta. Escorpião? Escorpião. Você ter uma ideia, Escorpião era uma constelação tão gigante que os pratinhos que estão na balança de Libra são as antigas garrinhas do Escorpião. Eles pegaram o Escorpião, dividiram, fizeram ali Libra, porque o Escorpião era muito grandão. É isso, enfia o pratinho no cu. É isso aí, mano. A gente manda agora. tudo. A gente tá fazendo tudo isso aqui para as pessoas saberem o quê? Qual é o signo mais filha da puta do mundo? Qual é o mais lazarento, o mais teimoso? Mas eles não vão saber disso hoje. Não. Mas eu quero fazer, antes da gente terminar, e esse negócio, tem gente que programa esse negócio de corte de cabelo, nascimento de criança, baseado... Abrir empresa. Vamos lá, terminar o casamento. O corte de cabelo era uma ideia meio ali com as fases da lua, etc. Mas isso também é um negócio meio moderno que a gente começou a fazer, tá? Pensa no seguinte, porque não é só lua e fase da lua. A lua e fase da lua tem um lado ali meio de magia, de bruxaria, de seguir um pouco isso. Então eu diria que é o seguinte, não que o cabelo vai crescer mais rápido, mas a ideia de você trabalhar uma magia para você se sentir mais poderoso, se sentir melhor. E aí se o cabelo passar por isso, beleza, mas entra num campo mais psicológico. Vamos pensar no seguinte, quando a gente está falando, isso existia mesmo, isso está desde ali do passado, que a gente escolhe, se chama astrologia eletiva. Como a gente calcula ali e mede o céu, a gente consegue escolher os melhores momentos para as coisas. Os melhores momentos, é claro que a gente vai levar em consideração a posição do Sol, da Lua, de Vênus, de Marte, de um monte de coisa, ascendente, horário, a gente realmente escolhe. Isso para casamento, abertura de empresa. Tem essa coisa de nascimento de filho, eu particularmente não faço, é o único serviço dessas coisas de astrologia eletiva, eu escolho data para casamento, para empresa, para qualquer coisa que você quiser. Nascimento de filho
É uma coisa meio complicada de escolher. Primeiro porque, assim, a gente vai escolher um horário, tipo, sei lá, às 15h36. Às vezes não sabe, né? Nem quando foi feito, né? Direito. Não, e é uma coisa meio assim, eu duvido que você encontre um médico sério, que do tipo às 15h36, que vai garantir que ele tá ali cortando o cordão umbilical às 15h36 ou 37, porque o astrólogo escolheu. Até porque você tem o horário que você chega na maternidade, que você se prepara. Não é assim, né, gente? Então, e até porque... De novo, a gente volta naquela questão. Você achar que você vai determinar o mapa astral do seu filho para que ele seja de determinado jeito, vocês acham que isso é saudável? Não dá, né? Mas quando você, por exemplo, você escolhe a data de casamento da pessoa, aí a pessoa separa, ela liga para você e fala, então, Virgínia, quero meu dinheiro de Olha, volta. da turma que eu fiz, assim, que fiz se nascer para casamento, ninguém separou até agora, não. É mesmo? Tá vendo você, mulher, que tá aí querendo agarrar, já anota aí o endereço da Virgínia e já dá um toque. Às vezes a data pode ajudar muito. Exatamente, @Virgínia Gaia, Isso. né? O Gaia, G-A-I-A. Não é Galha, é Gaia. Gaia. @Virgínia Gaia no Instagram. Então, ô Pedro, Oi. Vamos deixar o povo deve estar esperando previsão. É lógico. Sabe o que é de signo? E a gente, como bom fora de propósito, vai fazer o quê? O Vai povo soltar quer isso outro saber, dia. qual o signo? Esse negócio Ares mesmo, é o Satanares. Satanares. Né? Teimoso, taurino teimoso. Será que é verdade? Taurino dizem que é aquele signo que come pra cacete. Que come também, muito né? também. Falam que você quer convencer um taurino a fazer qualquer coisa, dá comida pro bicho. Mas isso não vai ser hoje. Não? Não. Vai ser no próximo episódio? No próximo episódio desse Fora de Propósito. Pegadinha! Não sai daí! Se faz aí a tua conjuntura da Lua com o Sol, porque na quarta-feira, quando que eles lançam o outro? Não sei. Nesses dias a aí, vai gente entrando avisa. todo dia no canal, você vai ver. A gente avisa, então enquanto isso você vai ficar muito curioso, porque no próximo episódio com Virgínia Gaia, pode abrir aí, pode abrir. No próximo episódio com Virgínia Gaia, você vai também saber, porque ela trouxe ali do lado, você pode ver ali, ó, ela trouxe as cartas do tarô, né? São o quê? 78? 78. 78. Tá sabendo, hein? Eu tô sabendo. Você tá se 78. consultando, né? 78. Então, no próximo episódio, além de saber vamos talvez desmistificar essa coisa dos signos. Aguarde, você também vai ficar sabendo se esse programa Vai andar acabar ou não. No próximo episódio. Exatamente. Então segue a gente, @FDPropósito, no Instagram, no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar sabendo quando entra o próximo episódio com Virgínia Gaia. É isso. Então, tchau. Quero saber mais coisas depois Eu também sobre quero escorpião, saber. viu? Eu também sobre Pra peixe, saber eu tô com bem quem eu tô. irritado com isso aí. Ah, é? Então tá bom. Esse foi o FDP, Fora de Propósito. A apresentação dos caras mais ácidos e sem noção da atualidade. Marcelo Batista e Pedro Fabrini. Até a semana que vem.